Muito boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando nessa retomada das lives em comemoração ao centenário de Maria Helena Andrés, professora emérita da Escola Guiar, artista plástica, escritora, ilustradora. Com grande prazer retomamos essa série de lives iniciadas no primeiro semestre deste ano e já com Maria Helena Andrés, já com seus 100 anos, completou agora em agosto, e que felicidade a gente poder retomar essas lives. Vou repassar com vocês que estão nos assistindo ao vivo pelo canal do YouTube da Escola Guiar Weng Oficial. Vamos repassar a programação das lives já transmitidas e disponíveis em nosso canal, e das 3 lives que faltam acontecer ainda este ano. Temos uma surpresa aí de uma live final, motivo de grande alegria para nós. Antes de compartilhar com vocês os flyers da programação, para convidar vocês a assistirem as lives anteriores e as que virão, quero agradecer a Maria, intérprete de língua brasileira de sinais, Libras. Muito obrigado, Maria. Para poder ajudar a sua tela de interpretação, uma vez que você já está apresentada, Maria, eu vou aqui tirar o letreirozinho do seu nome para deixar mais limpo a sua tela. Boa noite, tá, Maria? Lembrando aí, nós contamos através do apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UENG, com a interpretação de Libras para o nosso público interno e externo usuário de língua de sinais, fazendo aí os nossos conteúdos terem mais alcance. Pois então, vou convidar todos e a todas aqui na nossa... nossas lives, nossas 3 primeiras lives aconteceram nos dias 7, 14 e 21 de junho deste ano. E hoje é a nossa 4ª live, com a presença de Ivana Andrés, Luciano Lupe e Tereza Rolim Andrés, que já estão aí nos bastidores. E quero repassar com vocês, então, nossa primeira live, que aconteceu no dia 7 de junho, está gravado no canal oficial da Escola Guiar Weng. Foi uma homenagem dos professores da Escola Guiar a essa artista de importância ímpar no cenário mineiro e brasileiro, né, Maria Helena Andrés. Então, está lá, foi a nossa primeira live. Logo após, no dia 14 de junho, tivemos a presença de Maurício Andrés Ribeiro, com o tema Maria Helena Andrés e a Ecologia Integral. Segunda live também está lá disponível no nosso canal do YouTube. Está aí o Maurício nos nossos bastidores aí, dando boa noite para a gente. A Aparecida Andrés também está dando boa noite. Queria dizer a todos vocês que vocês podem interagir e mandar perguntas e comentários via chat do YouTube, que ao final desta live nós traremos perguntas, comentários, observações, tá bom? E aí, no dia 21 de junho deste ano, contamos com a presença de Marília Andrés, com o tema A Arte de Maria Helena Andrés. Também disponível essa live tanto no canal da Escola Guiar Weng Oficial, quanto no canal do Instituto Maria Helena Andrés. No final da live, a Tereza Rolim vai trazer alguns comentários sobre alguns vídeos do canal, vai ser a oportunidade para a gente mostrar para vocês também esse canal tão recheado de conteúdos, que é o canal do Instituto Maria Helena Andrés. Pois então, nós tivemos uma pausa devido ao período eleitoral, e aí retomamos agora. Hoje temos, então, hoje dia 8/11, temos
com o tema Arte e Educação, em Maria Helena Andrés. Temos aí a Ivana Andrés, o Luciano Lupi e a Tereza Rolim Andrés, tá bom? E para completar nossa programação, na próxima semana, com a presença da Eliana Andrés e a presença mais que especial, obviamente, da própria Maria Helena Andrés, aqui com a gente, participando na live com o tema Maria Helena Andrés, Arte e Espiritualidade. Próxima semana, terça-feira, por este mesmo canal, às 19h30. E aí, como eu disse no começo dessa live, temos, então, esse plus, essa live, essa que, na verdade, é uma palestra do curador Aguinaldo Farias, que vai falar para a gente sobre Maria Helena Andrés Centenária, grande oportunidade para a nossa Escola Guiar, para a nossa comunidade local e, enfim, nossa comunidade virtual também, escutar o Aguinaldo Farias, esse importante curador e crítico brasileiro, apresentando especialmente só um minuto antes de passar para a exposição, que eu quero já fazer o serviço e convidar vocês para visitarem a exposição da Maria Helena Andrés. Essa live do dia 29/11, com a presença do Aguinaldo Farias, essa live em específico, ela é uma realização do Centro Cultural Unimed BH, Minas Tênis Clube, com a Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo, e em parceria, claro, com o Instituto Maria Helena Andrés e a Escola Guiar. Então, a gente contou com essa grande parceria para trazer o Aguinaldo Farias para a nossa série de lives. E terminando esse serviço que a gente está dando aqui hoje, convidar todas as pessoas que estão nos assistindo, tanto ao vivo quanto as que vão assistir pela gravação, assistirem, estarem presentes, visitarem a exposição Maria Helena Andrés Centenária, que acontece no Centro Cultural Unimed BH Minas, Galeria de Arte, ali no Minas Tênis Clube, Rua da Bahia, 2244, Belo Horizonte, Minas Gerais, aí a poucos metros da Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte. A abertura foi no sábado passado, dia 5 de novembro, e a exposição vai do dia 6 de novembro ao dia 5 de fevereiro de 2023. Portanto, vamos seguir aqui com a nossa programação. Eu queria dizer também, em nome da Escola Guiar, Weng, em nome da diretora da Escola Guiar, que não pôde estar presente nessa ocasião, nas outras lives ela comumente pode estar presente, hoje, por um outro compromisso, ela não pôde estar. Transmito a todos vocês e aos convidados e às convidadas que estão aí no backstage, o cumprimento da diretora e transmitir, então, a vocês esse recado da professora, diretora Lorena Dark, ok? Pois então, trazer com você, vou falar brevemente sobre essa quarta live, né, que conta com a presença de Ivana Andrés, Tereza Rolim e Luciano Lupi, apresentam as principais diretrizes do pensamento de Maria Helena Andrés como arte educadora, bem como as atividades que exerceu desde os anos 60, quando criou a Escolinha de Arte Andrés, até a sua atividade como professora na Escola Guiar, as aulas de desenho na Academia de Dança e Música. Eu não sei se a minha pronúncia vai estar correta, imagino que não, depois a Ivana pode me corrigir, mas as aulas de dança na Academia de Dança e Música Kalakshetra, imagino que seja assim, no sul da Índia, e os workshops da Unipassa, em Brasília, os experimentos de arte coletiva em Porto Trompetas e no Vale do Jequitinhonha, nos festivais de inverno e nos mutirões culturais entre Rio de Minas. Vou trazer aqui agora para vocês, já colocando na nossa cena aí, e vou fazer essa breve apresentação da Ivana Andrés,
que é atriz, dramaturga, poeta, artista plástica, cenógrafa, aderecista e cantora da MPB. Participação ativa em salões de arte, exposições individuais e coletivas. Atuou como cenógrafa, aderecista e atriz de várias montagens teatrais. Como dramaturga, participou de diversas criações individuais, parceria com outros autores e de processos colaborativos. Integrante do grupo Voz e Poesia, é responsável por grande parte das letras de músicas do grupo. Psicóloga e arteterapeuta, ministra cursos e workshops com equipes multimídia em empresas de instituições, utilizando as artes plásticas e o canto como instrumento de crescimento pessoal e coletivo. Ela, associada ao IMHA, o Instituto Maria Helena Andrés, foi responsável pela coordenação geral dos festivais de inverno de Entre Rio de Minas. E já aproveito para apresentar que está aí ao seu lado, ao lado da Ivana Andrés, Luciano Lupi, que é ator e diretor de teatro desde 1969. Participação incessante nas áreas da música, dança, televisão, literatura e cinema. Participou de mais de 70 peças de teatro, filmes de longa-metragem, minisséries e novelas. Dramaturgo com mais de 15 textos encenados, professor de artes cênicas, ministra cursos e vivências para inúmeros grupos de teatro e dança. Foi professor de interpretação na Escola de Teatro da PUC Minas. Como consultor e facilitador, atua em empresas e instituições na sensibilização e treinamento de equipes. E também aproveito e trago aqui com a gente, apresento Tereza Rolim Andrés, que é nutricionista e pedagoga. Há 9 anos trabalha com pedagogia Waldorf. Atualmente é professora de classe no Instituto Ouro Verde, em Nova Lima. Trazer aqui com a gente, então, a Tereza. E muito boa noite para todos vocês. Que felicidade que podemos estar aí todos juntos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Já temos aí o pessoal interagindo pelo nosso canal do YouTube. Dizer a vocês, então, vamos começar. Vou te pedir licença, Tereza. Então, a Tereza volta daqui a pouquinho aqui com a gente para falar, para fazer a apresentação dela. E aí, Ivana e Luciano, eu vou já fazer as preparações aqui. Vocês já podem começar a apresentação de vocês. Eu já vou preparando, Ivana, o seu conteúdo, e adiante eu estou aqui escutando atentamente, tá bom? Tá bom. Tá bom. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, agradecer ao Instituto Maria Helena Andrés e agradecer principalmente a própria Maria Helena Andrés, minha mãe e grande artista. A gente vai falar nessa live sobre arte e educação. Vamos abordar, através dos trechos de seu livro Os Caminhos da Arte, o pensamento da Maria Helena Andrés sobre o tema, ilustrado com imagens de sua obra plástica. Em seguida, apresentaremos suas principais atuações como arte educadora, no Brasil e na Índia. Iremos convidar o Luciano Lupi para falar sobre os festivais de inverno de Entre Rios de Minas e, finalmente, iremos pedir a Tereza Rolim Andrés que faça um relato das ações empreendidas em sua gestão no IMA, quando ela foi presidente do IMA, do Instituto Maria Helena Andrés, que criou, naquela época, o Ponto de Cultura. Bem como fazer também, Tereza, um paralelo entre o pensamento da Maria Helena Andrés com a pedagogia Waldorf. Bom, o pensamento de Maria Helena Andrés como arte educadora. No seu livro Os Caminhos da Arte, Maria Helena Andrés reflete sobre arte e educação. Para ela, a arte do momento desce dos museus e galerias, deixa de ser privilégio das elites para ajudar a humanizar o nosso cansado e violento mundo materialista.
A arte é fundamental em qualquer idade e em qualquer contexto da vida. Podemos constatar como recursos de reconstrução humana. As aulas de criatividade nas escolas de belas artes, os workshops nas empresas, os teatros e corais nos asilos, hospitais e creches, os espetáculos circenses nas ruas, os saraus que se organizam nas festas familiares, os contadores de história e várias outras iniciativas que emergem espontaneamente em vários contextos. Atualmente, os artistas estão compreendendo que o desenvolvimento de suas aptidões artísticas não se destina apenas a apresentações públicas e nem ao reforço do ego, mas ao trabalho, muitas vezes anônimo, de ajudar os outros a criar. A criatividade. A criatividade é uma energia que não se esgota com o passar dos anos. Pelo contrário, prolonga-se da infância até a mais avançada idade. Por meio do exercício da arte, o idoso pode redescobrir o valor da vida que ainda lhe resta. Professores de arte deixam as escolas tradicionais para dar auxílio aos deficientes físicos e aos doentes nos hospitais. Os contos, a valorização das histórias contadas ao pé do ouvido têm vários níveis de significado e são verdadeiras metáforas do comportamento humano. Incluem contos de fadas, contos de tradição oral de diversas culturas, contos de conhecimento, contos literários, provérbios, anedotas e adivinhas. Eles transmitem valores, crenças, costumes, maneiras de ver o mundo. São como um espelho da realidade e, ao mesmo tempo, apontam saídas, alternativas para os diversos dilemas humanos. Antes, as pessoas só procuravam cursos de arte quando pretendiam seguir uma carreira profissional. Hoje, essas atividades também são consideradas como forma de harmonização do ser humano, de despertar o lúdico e a alegria de viver. Promovem não só o equilíbrio do indivíduo, mas também a melhoria de seu relacionamento com as outras pessoas e com o mundo à sua volta. A arte estendida à vida é a resposta que diversos grupos de pessoas estão dando a um chamado cósmico de evolução do planeta. O crescimento é visto não só como a compreensão dos defeitos básicos da personalidade, mas também como o desenvolvimento de capacidades e aptidões. Promover e estimular esse crescimento por meio do incentivo às aptidões individuais possibilita o despertar do ser interno do homem. Temos dentro de nós tendências opostas. Uma delas se apega à segurança e à defesa, temendo perder o que já possui. Outra nos conduz à totalidade do eu. No processo de crescimento, o indivíduo é impulsionado por uma necessidade interior a se interessar por coisas positivas. Estará preparado para realizar com aptidão qualquer atividade, desde que ela se integre à sua própria e natural inclinação. O homem que segue suas tendências naturais, que se desenvolve dentro da profissão para a qual foi chamado, está colaborando, de certo modo, para o seu próprio equilíbrio e para o equilíbrio daqueles que o cercam. Sentir-se integrado naquilo que faz é fator importantíssimo para o rendimento do trabalho. Muitas pessoas não sabem qual profissão seguir. As práticas de autoconhecimento, a reflexão e a observação constante dos sinais da vida, ou seja,
estar atento ao fluir dos acontecimentos, e as respostas que eles nos trazem podem ser úteis nesta descoberta. Se aprofundarmos o nosso conhecimento profissional, melhoramos a qualidade do trabalho, mas para que não sejamos especialistas fragmentados, poderíamos enriquecer nosso dia a dia também com atividades diversificadas, entre elas a arte em suas várias manifestações. Estas, além de despertar potencialidades dentro de nós, nos harmonizam, possibilitando até mesmo um maior rendimento no trabalho. Isto eleva o conceito da arte para um plano superior, onde ela encontra a reeducação do ser humano como princípio básico. Nossa visão egocêntrica deverá evoluir para uma consciência total comunitária. Repetindo, nossa visão egocêntrica deverá evoluir para uma consciência total comunitária. Lembrando estas palavras proféticas de Vasarely, podemos trazê-las para o ensino da arte. Uma escola de arte, para ser realmente renovadora, tem de ser participante dessa consciência total. Não são os currículos nem a burocracia que a fazem crescer, mas, antes de tudo, o entusiasmo e a força criadora de seus líderes. Herbert Reed mostra-nos a influência do meio sobre o desenvolvimento da consciência do ser humano. Isso nos indicaria também a necessidade da arte como a grande auxiliar da educação. Uma educação que visa apenas ao acúmulo de conhecimentos ou a repetição de conceitos do passado seria uma educação fragmentada. Não atingiria o desenvolvimento da criança sob todos os seus múltiplos aspectos. O acúmulo de conhecimentos teóricos não vivenciados permite apenas uma visão parcial do problema. Para haver compreensão total, é necessário viver o aprendizado e percebê-lo de forma global. O papel do educador assume um caráter de constante humildade diante do novo que desperta. A criança tem direito à sua própria individualidade e não pode ser moldada de acordo com normas. O desenvolvimento da consciência, feito com o auxílio da arte, torna-se um processo natural de crescimento. O movimento criador é um impulso do ser humano que flui diretamente de suas raízes mais profundas. Ele investiga, descobre, se conscientiza e se expande. As artes da música e da dança seriam a abertura para o movimento, despertando a criança para a compreensão do relacionamento com o espaço que a rodeia. Por meio da dança espontânea e da expressão corporal, a criança poderia conhecer e explorar o seu próprio corpo, veículo de todo um potencial interno. O conhecimento do corpo nos faz conscientes de nossa realidade mais profunda. Sentimos que estamos unidos a tudo que existe. Percebemos o nosso relacionamento com os animais, com as pessoas, com a natureza. O corpo é o primeiro instrumento de conscientização. O movimento do corpo traria como consequência o movimento das mãos, que funcionam como intermediárias entre a mente, o físico e as emoções. Na educação pela arte, as mãos ocupam um lugar de grande importância, pois permitem
o extravasamento imediato dos símbolos do inconsciente, aflorados através de formas, cores e sinais gráficos. As projeções da criança, seus primeiros contatos com a família e a sociedade são revelados em sua arte. A criança não consegue se esconder em seus desenhos. Mostra-se totalmente, deixando-se expandir sem reservas. Seja no desenho, na pintura, na modelagem ou na construção espacial, a criança está diretamente revelando o seu mundo. Todas as atividades não verbais estão em contato direto com as emoções. Com as emoções, com os sentimentos e o intelecto, o que permite trazer à tona alguma coisa daquilo que a palavra não pode atingir. Fomos modelados de acordo com padrões dentro de uma educação formal, através de jogos criativos, aliados a uma integração de artes plásticas, música, dança e relaxamento. Essa formalidade é quebrada. Os alunos tomam consciência do corpo como veículo de comunicação com o mundo. A partir daí, passam a elaborar suas próprias ideias, deixando vir à tona as suas tendências naturais. Resta-nos lembrar, nesse momento dos pensamentos de Maria Helena Andrés, da convergência do pensamento dela com o pensamento de Paulo Freire, como a gente pode ver nas frases que eu vou ler abaixo. Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isto ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas para aprender. Frase de Paulo Freire. Todas as frases a seguir são também de Paulo Freire. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Não se pode falar de educação sem amor. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Me movo como educador porque, primeiro, me movo como gente. Importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. O homem, como um ser histórico, inserido num permanente movimento de procura, faz e refaz o seu saber. Como se parecem os dois pensadores, Maria Helena Andrés e Paulo Freire, assim como Cícero Bindo, assim como Herbert Reed, assim como Victor Lowenfeld e tantos outros. Agora, eu vou discorrer sobre as ações de Maria Helena Andrés como arte educadora. Desde a década dos anos 50, Maria Helena Andrés atua como arte educadora. Inicialmente, educou seus próprios filhos. São palavras suas. Morávamos numa casa com um quintal muito grande. As crianças podiam se divertir sem precisar de ir para a rua. Havia um muro enorme de 60 metros. Eu preparava tintas nos baldes para eles grafitarem as paredes.
Era um dia de festa, quando pintavam murais cheios de sugestões infantis. Nos papéis coloridos, desenhavam o que sentiam daquelas experiências, os passeios no Parque Municipal de BH, me acompanhando nas aulas de guinhar, e a vida rural de uma fazenda mineira. Esse contato com a natureza lhes permitia expandir o seu mundo e colocá-lo no papel, nas telas e nos muros. Quando nós, suas filhas, nos tornamos adolescentes, ensinamos o que havíamos aprendido. Criamos no quintal da nossa casa uma escolinha de arte para crianças, chamada Escolinha de Arte Andrés. Ali, muitas crianças aprenderam a desenhar e a pintar, seguindo os ensinamentos de Herbert Reed. A escolinha inspirou-se na Escolinha de Arte do Brasil, dirigida por Augusto Rodrigues, no Rio de Janeiro. Esses ensinamentos tinham ressonância com as ideias da Bauhaus, na Alemanha, e de Sir Aurobindo, na Índia. São palavras de Maria Helena. Incentivava meus filhos a seguirem o seu próprio chamado interno, sem querer dirigi-los. Nossa casa, na rua Santa Rita Durão 432, era frequentada por alunos de desenho e adolescentes cheios de ideias novas. Além da escolinha de arte, onde as filhas davam aula, havia um laboratório fotográfico, onde os filhos faziam fotos e revelavam ali mesmo, além de um estúdio de cinema. Os filhos menores faziam cidades inteiras, maquetes de fazendas, tudo isso, quando era época de chuva, na própria sala de visitas. Sobre os anos 60, escreve Maria Helena. Na década de 60, eu era professora da Escola Guinhar e ali ocupava a cadeira de desenho de criação. A escola era pobre, sem recursos, mas rica em talentos. Vários artistas saíram dali e seguiram mais tarde o seu próprio caminho. Em 65, assumi a direção da escola num período de crise financeira. Procurei vários ex-alunos e todos se prontificaram a dar aulas voluntariamente. Sem nenhuma remuneração, até que a crise passasse, né? Tomamos a decisão de procurar apoio no governo de Minas. Lembro-me das reuniões improvisadas debaixo das árvores. Foi uma época tumultuada, cheia de imprevistos, mas também coroada de êxito. A solidariedade e o idealismo prevaleceram sobre a iminente derrota. Era necessário oficializar a escola e conseguimos isto ao final do processo. Na década de 70, pedi demissão da Escola Guinhar para me dedicar às minhas pesquisas na Índia e preferi me aposentar como artista plástica pelo INSS. A partir dos anos 70, Maria Helena realizou uma série de viagens ao Oriente, especialmente à Índia, depositária de grandes ensinamentos. Na Índia, visitou diferentes centros artísticos, instituições e comunidades espiritualistas. Tornou-se amiga de Rukmini Devi, fundadora do Kalakshetra, uma famosa escola de dança do sul da Índia, e foi convidada a lecionar desenho nesta instituição. Seu constante interesse por arte e educação a levou a visitar várias vezes as escolas do Krishnamurti Foundation of India, Fundação Krishnamurti da Índia, e as pertencentes ao ashram do Sir Aurobindo. Nas décadas de 80 e 90, reunia pequenos grupos para realizarem o que denominava pintura coletiva, unindo experiências vivenciadas na Índia com a espontaneidade da arte contemporânea.
Proferiu palestras e coordenou workshops em vários congressos promovidos pela Universidade Holística Internacional de Brasília, a Unipaz, tendo como roteiro as propostas do livro Os Caminhos da Arte. Os workshops reuniam muitas vezes grupos de mais de 100 pessoas para realizarem trabalhos artísticos sem finalidade comercial. O trabalho final era considerado uma celebração, quando todos participavam de uma obra única, em que se enfatizava o processo, a quebra da dualidade entre os integrantes, o que os despertava para um novo comportamento, mais consciente e mais solidário. No final dos anos 80, foi convidada a ministrar um curso de férias em Porto Trombetas, no Pará, para professores do Pitágoras, que trabalhavam naquela unidade. A programação do curso seguiu as ideias básicas de seu livro Os Caminhos da Arte, oferecendo aos alunos um aprendizado holístico, com referências teóricas e vivências práticas. Também nos anos 80, integrou uma equipe de 40 artistas de diversas áreas, que realizou uma viagem de troca de experiências com comunidades do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas. No dia 19 de abril de 2017, Maria Helena recebeu o título de professora emérita da Escola Guinhar, em solenidade no auditório da escola. Recebi a homenagem pelos serviços prestados à cultura de Minas Gerais. Assim estava escrito no diploma. São suas as palavras. Emocionante sentir o carinho com que fui recebida com um buquê de flores previamente composto, tendo como referência um quadro de Guinhar. Eu olhava para aquelas flores, de cores variadas, com um girassol à frente, exatamente como a tela do mestre, e me lembrava da alegria e espontaneidade de Guinhar, transmitindo a seus alunos o seu entusiasmo pela arte. O importante não era seguir o mestre copiando suas telas, mas com seu incentivo, descobrir o próprio caminho. Desvendar a beleza dos céus de Minas, descobrir anjos e guerreiros nas nuvens, observar os muros velhos, as pedras, as sombras que desenhavam novas formas. Sob sua orientação, pude me libertar de minha formação acadêmica para me abrir para um itinerário próprio, mais afinado com o meu temperamento. Em 2005, foi criado o IMA, Instituto Maria Helena Andrés, em Entre Rios de Minas, terra natal do médico Luiz Andrés Ribeiro de Oliveira, falecido em 1977, e de quem Maria Helena foi esposa durante 30 anos. O IMA foi idealizado pelo arquiteto Roberto Andrés e teve seus primeiros anos sob a direção cheia de entusiasmo de Euler Andrés e Saulo Rezende. Com a participação ativa de Maria Helena, o Instituto realizou festivais de inverno e promoveu o ensino de música nas escolas, entre outras ações, com a finalidade de promover o desenvolvimento humano a partir da educação pela arte. Os festivais de inverno tiveram que sofrer uma interrupção por serem ações culturais de grande porte, com dezenas de oficinas e apresentações culturais. Para falar sobre as mudanças que os festivais promoveram em Entre Rios, quero convidar o Luciano Lupe, aqui meu querido Luciano Lupe, que coordenou comigo e com Simone Senra aqueles eventos e ações culturais durante 4 edições. Por favor, Luciano, dê o seu depoimento. Com certeza.
falar sobre esses festivais é mais uma vez, reforçar a importância da arte e da educação na vida e na obra de Maria Helena Andrés. Porque os festivais de inverno de Entre Rios, eles ocorreram em 4 edições, de 2006 a 2011, e sempre teve um público muito crescente. A cidade superando todas as expectativas, a comunidade de Entre Rios de Minas abraçou os festivais. Isso foi uma coisa muito bonita de se ver, né? E geraram frutos, né? Geraram um círculo virtuoso de desenvolvimento humano, que é o que a arte e a educação juntos podem promover. Então, só para dar um pequeno panorama do que nós tivemos nesse período, eu vou pedir para o Alex colocar as fotos. Nós tivemos shows musicais, espetáculos teatrais com atores, bonecos, corais, exposições de arte, palestras, cinema na praça, dança contemporânea, música instrumental e erudita, lançamento de livros, desfile de maracatus, cortejo de rua, entre outras atrações que fizeram parte dessa diversificada programação. Nós tivemos a Orquestra Jovem do Palácio das Artes, o Coro de Entre Rios de Minas, São Brás e Suaçuí, o Grupo de Dança Vórtice de Uberlândia, o Projeto Pé na Rua do Grupo Galpão, o Grupo Aquiti, Concessa Tecendo Prosa, o Grupo Grafite, Companhia de Eventos de Boneco de Tiradentes, e aí vai, Grupo de Dança Garcia e Lorca, junto com grupos locais como o Samba do Bem, Seresta, Rios ao Luar, Dança da Manguara, grupos de MPB, pop rock, e muitos outros. É até extenso, não dá para falar de toda a programação. Mas nós tivemos também muitas oficinas, é um festival que se apegou demais nas oficinas e foi muito importante. Tivemos oficinas e mini-oficinas para adultos, para crianças, adolescentes e até a terceira idade. Né? Procuramos diversificar o máximo possível. Nós tivemos música, desenho, pintura, teatro, dança, literatura, circo, cerâmica, papel artesanal, xilogravura, capoeira, gastronomia, quadrinhos, contação de história, yoga, história de Entre Rios, ecologia e arquitetura, entre outras oficinas. Não dá para falar de todas porque é uma lista extensa. E nós sabemos que os estudantes que são expostos às artes, eles têm notas melhores. Isso participa uma coisa, tem uma relação muito direta, porque você trabalha muito a concentração, a criatividade, o espírito de colaboração. Observou-se que uma grande influência da arte em alunos de baixa renda. 48% dos interessados em música tiveram notas altas em matemática. Claro, aquela concentração, aquele trabalho em cima da música faz com que o cérebro funcione de outra forma e comece a entender alguns mecanismos de forma diferente. Isso é muito interessante, muito rico. Então, foi por esse motivo que as artes, nós achamos, né, que as artes devem fazer parte, assim, ter um lugar garantido no currículo escolar. Agora, as ações educativas, através das artes, elas ajudam muito, não somente na concentração e na atenção, não, mas elas ajudam muito na elevação da autoestima e na autoconfiança, porque elas ajudam as pessoas a criar identificação com o local, que isso é uma coisa que aconteceu muito nos festivais de Entre Rios de Minas, identificação com as escolhas comuns e identificação com os mesmos tipos de desafios. As pessoas se identificam com os desafios e cada arte tem o seu desafio, e isso é muito interessante porque cria uma identificação muito forte para as pessoas. Então, na prática, a autoconfiança é crer firmemente que nós somos capazes, que nós podemos, que nós conseguimos, que temos capacidade e disposição para irmos em frente, para sempre aprendermos o que não sabemos, para reconhecermos e aproveitarmos as oportunidades, para a gente ultrapassar os obstáculos que surgem, para a gente se superar, para a gente trabalhar os bloqueios e para a gente vencer as limitações. Então, é uma gama muito grande que trabalha dentro do crescimento humano. Então, finalmente, as ações que unem educação e arte, elas são fundamentais para criar também os canais de comunicação e cooperação entre as pessoas. Não é só isso que a arte faz, ela trabalha no coletivo e no individual. E como diz o Leonardo Boff, hoje como outrora, são os valores ligados à cooperação, ao cuidado e à compaixão
que limitarão a voracidade da concorrência, desarmando os mecanismos do ódio e darão rosto humano e civilizado à fase planetária da humanidade. Importa começar já, agora, para que não seja tarde demais. Então, o festival ele despertou esse sentimento de autoestima no povo de Entre Rios e mobilizou famílias. Era muito bonito ver as pessoas, porque elas chegavam em casa, o menino estava participando de uma oficina, a mãe de outro, o tio de outro, de outra oficina, e eles trocavam essas experiências. Era muito rico, então era muito profundo. A cultura também teve outros aspectos interessantes, um eixo de desenvolvimento, gerou mais de 250 empregos temporários, diretos e indiretos, aportou mais de 130 mil na economia local, né? Um fato surpreendente, não somente pelos números, mas também pela dimensão social do festival. Por ocasião de um dos festivais, a Maria Helena recebeu uma carta de Patrus Ananias, na época ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e são suas as palavras abaixo. Ele disse: para além de nossa amizade, quero ressaltar minha admiração pelo trabalho do Instituto Maria Helena Andrés, que tanto tem contribuído para a valorização da arte, da cultura e da educação por meio de ações socioculturais no município de Entre Rios de Minas. Igualmente, manifesto minha admiração por sua produção artística e sensibilidade com as questões sociais e ambientais, valores tão caros à construção de um mundo melhor e mais digno. Eu quero encerrar esse meu pequeno depoimento com alguns depoimentos de alunos dos festivais de Entre Rios, que são muito interessantes, são verdadeiros tesouros. Foi uma semana de encantamento. Excelente oportunidade de crescimento cultural, bem organizado, excelente oficinas. Parabéns pela ousadia. Vivenciamos momentos incríveis, fizemos novos amigos e ampliamos nossos horizontes. Foi ótimo, mexeu na minha vida, tanto espiritual quanto mental. Levarei comigo grandes saberes que me ajudarão em sala de aula e pela vida fora. O Festival de Inverno me ensinou tudo que a gente faz, que tudo que a gente faz não precisa da opinião dos outros, a gente tem que gostar do que é nosso. Não seria possível existir um festival de inverno, de verão, de outono, de preferência de primavera? Se a arte encanta, ela é capaz de transformar. Entre Rios não será mais a mesma. E, por último, o depoimento de Eliane Carneiro, minha querida colega, professora de teatro para adultos, residente em São Brás do Suaçuí. Depois do festival, as pessoas vão olhar para o vizinho, para a sua casa, para a sua cidade e para o mundo de modo diferente. O festival sacudiu as pessoas. Ou seja, Maria Helena Andrés e o seu legado sacudiram as pessoas. Obrigada, Luciano. Deu saudade, viu? Das nossas corre-corre. Nosso corre-corre, para dar tudo certo, né? Bom, a cidade de Entre Rios abraçou a ideia dos festivais de tal forma que lhe deu continuidade através dos mutirões culturais. Pela primeira vez na história dos vários festivais de inverno que acontecem em Minas, desde os anos 60, uma cidade abraça a ideia de trocar saberes entre seus cidadãos, tornando-se independente de patrocínios muitas vezes incertos. O IMA, em 2010, na gestão inovadora de Tereza Rolim Andrés, formalizou convênio com a Secretaria Estadual de Cultura e o Ministério da Cultura para a instalação de um ponto de cultura no município de Entre Rios de Minas, integrando uma rede orgânica de gestão e criação cultural com ênfase na arte e educação. Resta acrescentar que, desde 2010, Maria Helena Andrés mantém ativos 2 blogs na internet: Minha Vida de Artista e Memórias de Viagens. No blog Minha Vida de Artista, ela faz postagens sobre seu pensamento e suas ações no âmbito das artes, além de refletir sobre o trabalho de outros artistas. No blog Memórias e Viagens, ela faz interessantes postagens sobre vivências passadas, além de relatar
trechos de diários escritos por ocasião de suas várias viagens ao redor do mundo, em especial de suas viagens à Índia. Gostaria de ler, eu acho que vai dar tempo, trecho de 2 postagens suas, porque elas são registros do início de sua carreira. A primeira chama-se Memórias do Colégio Sacré-Cœur. E a segunda é sobre sua avó Ritinha. Estão no blog das Memórias e relatam os primeiros trabalhos de Maria Helena, ainda adolescente. É muito legal esses dois relatos, por isso que eu quis colocar. Bom, Memórias do Colégio Sacré-Cœur. Na década de 30, ingressei no Colégio Sacré-Cœur de Marri, situado em Belo Horizonte, na Rua do Chumbo, atualmente Rua Professor Estevão Pinto. Fui matriculada junto com a minha irmã Lourdes. Meus pais achavam que as duas na mesma classe poderiam estudar nos mesmos livros e isto facilitaria os trabalhos familiares. Juntas, nos aprontávamos para o colégio, vestindo uniforme azul marinho, gravata, blusa branca, uma enorme capa para os dias de frio e um chapéu de aba larga, também azul. Vistas de longe, em conjunto, aquele bando de meninas pareciam fantasiadas como os 3 mosqueteiros. Naquela época, eu gostava de desenhar retratos de pessoas, de preferência idosas com características bem acentuadas. Lígia Clark foi minha colega de carteira nos primeiros 2 anos de curso. Enquanto eu desenhava artistas de cinema, ela desenhava garotas de Alceu Pena. Desenhávamos sem parar, em qualquer papel que aparecesse. Como ex-aluna, guardo do colégio uma boa lembrança. Havia, na época, uma vontade de estar à frente do tempo e aplicar métodos novos no ensino da arte. As educadoras resolveram introduzir o desenho livre, fora dos cansativos ornatos e frisos. Chamaram uma aluna para servir de modelo para a turma. A menina subiu no estrado, sentou-se numa cadeira vestida com o uniforme do colégio. Fizemos croquis do natural, como nas escolas de belas artes. No dia seguinte, a irmã encarregada de arte me chamou em público. Quem é Maria Helena de Sales Coelho? Levei o maior susto e no primeiro momento imaginei que ela ia me repreender por qualquer coisa. Fiz um exame de consciência. A irmã estava falando que ia chamar meus pais e conversar com eles. Afinal, o que foi que eu fiz? A voz da irmã me conduziu de surpresa em surpresa e subiu do negativo para o positivo. Vou conversar com seus pais. Você é uma artista. Fiquei sem saber o que falar e as colegas em coro responderam: artista de cinema? Não, artista plástica, desenhista, disse a freira. Madame Finton era uma inglesa, nossa professora de desenho, e devo a ela a minha primeira iniciação da minha carreira artística. Esse foi um interessante relato das memórias do Colégio Sacré-Cœur. Mas a vovó Ritinha... Bom, achei esse retrato de vovó Ritinha dentro de uma pasta e me lembrei do início da minha carreira artística. Vovó Ritinha, você foi uma mulher forte, guerreira, decidida, muito à frente de seu tempo. Era respeitada por todos como o centro da família, aquela que tomava decisões sem medo de perder o prestígio. Lembro-me de papai chegando ao Rio para me levar de volta para Belo Horizonte. Onde já se viu uma adolescente mineira estar desenhando um modelo nu no Rio de Janeiro? Ele estava decidido a me trazer de volta para Minas e parar meus estudos de belas artes. Mas foi vó Ritinha, sua mãe,
que me defendeu. Você não vai interromper os estudos da menina. Eu, pessoalmente, não sei por que precisa desenhar modelos nus, mas já que é necessário, ela vai continuar aqui comigo. Deixa por minha conta. Eu escondo os desenhos, ninguém vai ver. Assim, com a autoridade de minha avó, continuei no Rio estudando com Carlos Chambelán. Meu professor era acadêmico, me estimulava a fazer retratos. Pintei e desenhei retratos de várias pessoas da família, das empregadas da minha casa, dos mendigos de rua, das crianças. O nu artístico, muito usado no academismo, era importante para o estudo do corpo humano em sua proporção. Dediquei-me por muito tempo aos retratos em pastel e carvão, para depois, na escola Guignard, trocar o carvão pelo lápis duro. Vovó Ritinha jogava baralho com os irmãos. Sua casa era movimentada. Eu não gostava de jogar e ficava num cantinho desenhando os parentes. Só falta falar, diziam eles, com os desenhos, né? Fazendo retratos e com o apoio da avó e dos tios, eu continuava frequentando aulas no Rio. Foram estes os primeiros estímulos recebidos de familiares e professores. Eu era uma adolescente, com 14 anos de idade. Desde então, eu nunca mais parei e seguirei trabalhando com a minha arte até o final dos meus dias. Obrigada pela atenção de vocês, em nome da minha mãe. Com ela, aprendi a ter na arte uma grande companhia. Eu quero agora convidar a Tereza Rolim Andrés, ex-presidente do IMA, do Instituto Maria Helena Andrés, e criadora do Ponto de Cultura, para falar de sua gestão, bem como das semelhanças entre o pensamento de Maria Helena Andrés e a pedagogia Waldorf. Vamos lá, Tereza? Boa noite. Obrigada, Ivana. Obrigada, Luciano. Que emoção ouvir vocês, né? Eu estou aqui entre dois artistas. Eu falei, gente, onde que eu fui me meter? Dois artistas e eu lá no meio. Bom, vou falar então um pouquinho do IMA, né? Daquele período que eu estive à frente. Primeiro, eu queria dizer que eu sou neta, né, da Maria Helena Andrés. Esses relatos que a Ivana trouxe, né, que estão aí nos blogs, são muitos relatos que eu acho que nos influenciam enquanto netos, né, enquanto amigos, as pessoas que estão próximos dela. E acho que deu para perceber a riqueza, né, a riqueza com esse humor fino, com essa graça, com essa beleza de ver na vida, né? De ver a beleza na vida. Então, isso, de alguma forma, acho que eu já posso trazer como uma influência para tudo que depois veio como trabalho com a educação. Bom, há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, eu tive essa alegria de ser presidente do Instituto Maria Helena Andrés, do IMA. Nessa época, as ações do IMA estavam muito presentes e ativas em Entre Rios. Eu sou de Entre Rios de Minas. Não sei se deu para vocês sentirem esse gostinho, gente, dos festivais de inverno, dessas ações que a Ivana e o Luciano conduziram lá durante os festivais. E que é isso, imaginem que é uma cidade que resolveu continuar. Quando o festival não ia mais poder acontecer, a população se organizou para fazer um mutirão. Isso é de uma beleza, assim, de uma força da transformação que foi. Eu, como cidadã entrerriana, posso contar que foi uma transformação. Assim, aqueles dias de festival eram de uma alegria que não tem como eu relatar aqui. Assim. Era muito bonito. E é isso, né?
toda uma comunidade que se beneficiou de apresentações, de tantas oficinas. Então, assim, foi um período muito rico. E foi logo depois desse período que eu estive à frente do IMA, e nós implantamos lá em Entre Rios, nessa época, um ponto de cultura, né? Se chamava Música para Todos. Foi esse projeto muito bonito que aconteceu naquela época, né? Que era uma rede de pontos de cultura, né? De pequenas realidades culturais por todo o Brasil, com cada um com seu projeto, e tendo essa chance de levar adiante as ações. O IMA já tinha ações na área de educação musical em Entre Rios, através do Fundo da Infância e da Adolescência, e aí a gente conseguiu, naquela época, uma expansão desse projeto de música para todas as escolas do município. Até o 4º ano, escolas municipais e estaduais, as crianças recebiam aula de música. E foi muito rico, porque é isso, né? A gente teve esse momento de tantos instrumentos também, chegaram instrumentos, então tinha um contato também com novos instrumentos musicais. O Ponto de Cultura também conseguiu fazer um trabalho de formação de professores. Então, na época, a gente estava numa expectativa que fosse sair a obrigatoriedade da aula de música. Então, muitos músicos da região se envolveram em formações, e a gente teve grandes momentos muito especiais, assim, de troca, de formação mesmo, para poder levar essas aulas. Nesse projeto também, além dessas duas frentes, né, de formação e das aulas, a gente tinha também os cursos de design multimídia, que a gente chamava, que eram cursos para jovens, e eram... obrigada, Alex. E eram esses cursos que os adolescentes aprendiam a editar, a elaborar um vídeo. E aí foi muito interessante, porque teve essa transversalidade da arte, né? Então, eles estavam lá aprendendo uma arte e, ao mesmo tempo, eles escolheram trabalhar com o registro de artistas locais. Então, vocês estão vendo um pouquinho, né? Esse é no canal do Instituto, vendo um pouquinho de Entre Rios também, né? Essa cidade tão, assim, tipicamente mineira. E aí a equipe chegando, né, indo visitar. Esse vídeo que a gente está vendo é sobre um músico de Entre Rios. Então, foi muito interessante, porque não foi só um aprendizado sobre o uso de uma ferramenta, mas também um registro dessa história desses artistas locais. Então, nós tivemos alguns com músicos, depois nós tivemos um luthier de Entre Rios, que a gente pôde também fazer esse registro dele. Diz o Alex que parece o Carlos Drummond de Andrade nessa imagem aí. O Carlos Drummond, músico em Entre Rios. Depois a gente teve também uma outra série que foi muito interessante, que foi a série... A gente está entrando, né, no YouTube do Instituto, e são os vídeos mais antigos, porque foram uma das primeiras produções, tá vendo? O Seu Divino também, foi um outro grupo que produziu esse vídeo, e aí a gente entrou depois num outro trabalho que foi muito bonito, que foi com as benzedeiras. Teve um grande registro, como que a gente acha? Olha que linda essa imagem. Das benzedeiras da cidade, né? É uma prática muito tradicional no interior de Minas, e a gente teve essa oportunidade, através desse trabalho, encontrando artes, né, diferentes, de registrar o trabalho que essas senhoras e senhores fazem no interior, um trabalho espiritual, né, que a gente pode falar nesse lugar. Bom, convido a todos a depois entrar no canal, assistir esses vídeos. Eles não são grandes, tá vendo? São vídeos de 7 minutos. Vocês podem conhecer um pouco mais da história desses artistas e dessas pessoas da história de Entre Rios. E esse legado que o Instituto deixou também, né? Assim, registrou e ficou para a comunidade dessas pessoas que fazem parte da história de Entre Rios. Eu queria falar um pouco agora, eu fiquei no aperto, né? De
como trazer um pouquinho da pedagogia Waldorf e os ensinamentos da Maria Helena. Bom, para mim, isso é algo muito, muito misturado. Por quê? Porque eu cresci ouvindo, né, e participando e vendo a atuação da Maria Helena, né? Como neta, tive essa alegria. E uma coisa que eu sempre ouvi, desde pequena, assim, né? E no começo eu não entendia o que isso queria dizer, mas eu acho que é uma frase que, para mim, define muito o posicionamento artístico da vovó, é essa frase da arte estendida à vida. Então, a Ivana falou disso, isso eu acho que é muito presente, assim. A Maria Helena sempre, e eu acho que é tão vivo isso nela, que ela vê a arte realmente estendida na vida, né? O olhar dela é esse olhar para tudo. Vou dar um exemplo, assim, que nem estava aqui na minha programação, mas agora apareceu. Um tempo eu trabalhei com um projeto em Sergipe de fornos solares, né? No Nordeste, com muita exposição ao sol. Então, a gente construía fornos de papelão que dava para cozinhar. A vovó achou aquilo o máximo. Para ela, aquilo era uma expressão artística. Então, a gente colocou o fogãozinho, eu fiz um para ela, a gente pôs ela no retiro, em cima do carro dela, e ela ficava lá tentando cozinhar um feijão no sol, os vizinhos passavam, ela morria de rir, assim, que eles ficavam, o que você está fazendo aí, Maria Helena? Então, assim, eu queria mostrar que como os fatos do dia a dia da vida, ela sempre trouxe com esse olhar da arte. Isso foi muito presente em tudo que eu vivenciei com ela. E aí fica a pergunta, né? Como que essa arte estendida à vida se manifesta na educação? Eu sou professora, né? Sou professora Waldorf. Não sei se todo mundo sabe bem, né, qual é a proposta dessa pedagogia. Não caberia aqui eu trazer isso. Posso só contar que é uma pedagogia baseada na antroposofia, que é todo um desenvolvimento, um entendimento do ser humano que Rudolf Steiner trouxe no início do século passado e que a gente chama de uma ciência espiritual, né? Algo que vai tratar o ser humano a partir dessa base física também, né, de matéria, mas também com o lado espiritual, com essa centelha, né, que a gente pode falar até de uma centelha divina e presente em todo mundo. Então, eu queria trazer, assim, algumas coisas que eu vejo que aparecem, né, até fazendo uma relação com o que a Ivana falou, que eu vejo no meu trabalho como educadora. A gente tem um trabalho que é assim, o professor, a gente chama de professor de classe. Então, idealmente, o professor começa no primeiro ano do ensino fundamental e vai até o 8º ano. É um acompanhamento. E é o professor que dá as matérias principais. À medida que as crianças vão crescendo, vão entrando. Tem muitos outros professores, né? Tem de línguas, de educação física, vários outros, mas a alfabetização, a matemática, todo esse processo, o professor de classe carrega a geografia, a história, nos primeiros anos. E aí, eu já queria eu fiquei pensando enquanto eu via a Ivana, que a gente usa esse termo na pedagogia Waldorf, que é a arte de educar, inclusive o nome de um livro do Steiner. E já cabe, né? Educar pode se transformar numa arte, né? Como a gente manifesta a educação é ou não uma forma artística. Fiquei vendo aquelas fotos da vovó lá em Porto de Trombetas e fiquei pensando nisso também, como ela escolheu, né, a educação através da arte e a arte de educar. Porque ela podia estar fazendo outros projetos, pintando, e ela fez essas escolhas em alguns momentos de realmente estar trabalhando na educação. Essa arte, uma coisa muito importante também que eu gostaria de dizer é que muitas vezes a pedagogia Waldorf ela é meio conhecida nesse lugar. É uma escola que tem muita arte, né? Fazem muitas coisas com as mãos. E é verdade, é um fato realmente,
mas tem toda uma fundamentação, né? O porquê. Acho que, assim, o Luciano e a Ivana trouxeram muito bem, assim, de todos os benefícios. E isso é uma coisa recente se a gente pensar, né? Esse reconhecimento da arte como que fortalece o ser humano, que traz... não, tanta coisa que eles falaram, né? É uma coisa nova. A gente não tinha essa noção. Não sei, cada vez mais está vindo, né? Eu conheci... Bom, eu vou falar de outras coisas aqui, mas eu queria dizer assim, por exemplo, a arte, ela está num lugar... Vou partir daí. Eu adiantei um pouquinho, vou voltar. Na antroposofia, a gente faz uma divisão entre o pensar, o sentir e o querer. Querer, normalmente, a gente traz para as mãos, para os pés, é o que a gente faz, né? O sentir, a gente já até põe a mão aqui, né? Está nessa esfera do coração, do sentimento, e o pensar, que é esse pensar lógico. Tem vários tipos de pensares, né? De formas de pensar. E justamente a arte, se a gente... Acho que é bem fácil da gente observar como ela nos nutre nessa esfera aqui dos sentimentos, né? Quando a gente trabalha com a arte, com as crianças, tem um senso estético, tem um senso de desenvolvimento artístico, mas tem também um senso de estar nutrindo ela justamente nesse lugar dos sentimentos, que é quem faz a ligação, né? Ligação entre o meu pensar e o meu querer. A ligação entre o que eu penso e o que eu faço no mundo. Então, ela tem esse grande papel de ser uma fonte. E, na verdade, a gente, dentro da pedagogia Waldorf, seria sem fim falar do papel da arte. Porque, né, a Ivana trouxe também papel social. Essa capacidade, depois de se relacionar com o mundo, com o outro, ela ganha outras dimensões e sensibilidades quando eu tenho a possibilidade de um trabalho artístico, de desenvolvimento pessoal meu, né? Um outro lado é o lado espiritual. Eu acho que todo mundo já deve ter experimentado, né? Entrar num trabalho artístico que te dá prazer, que seja a dança, que seja uma pintura, a música, né? Eu já ouvi muito isso de musicistas, né? Sentir aquela elevação, assim, aquele momento especial. Acho que não tem autoconfiança, eu anotei aqui que o Luciano falou, né? Aprender o que não sabemos. Eu quero fazer um exemplo sobre isso, muito interessante, que eu ouvi esses dias. Aí eu fiquei com vontade de compartilhar, né? Justamente falando disso, como a Escola Waldorf tem um grande valor artístico, nós temos, assim, né, além da aula de música, um trabalho com várias atividades de expressões, tanto corporais quanto todo tipo de arte, da modelagem, desenho, né, a pintura, a aquarela. Então, tem o desenho de forma, que é um trabalho que eu já fiz inspirado no trabalho da vovó, aqueles desenhos dela mais construtivistas. Então, dá para fazer, tem muita coisa aí que pode se relacionar, né? E, às vezes, as pessoas ficam inseguras. Quando elas veem uma escola que fortalece, que favorece o desenvolvimento artístico, elas ficam assim, mas o conteúdo? Né? A ideia de que a criança é um poço e a gente vai só enfiando conteúdo dentro, ainda é muito presente. Então, por isso eu queria compartilhar um caso que eu ouvi, era um encontro que teve na minha escola, e aí um pai contou isso da filha, que é uma ex-aluna, e está hoje em dia, acho que já está na faculdade. E eu acho que mostra muito o que esses trabalhos, não é, né? Não estou falando que é só o trabalho artístico, mas todos esses trabalhos, onde que eles atuam na formação humana, né? Ele deu o seguinte relato. Ele contou que a filha dele foi estudar numa escola mais técnica, e aí ela chegou em casa contando, hoje a gente teve uma aula e tinha que usar um programa. As escolas Waldorf também são famosas por, vou usar uma palavra para não ficar ruim, né? E segurar para o momento justo o uso das tecnologias. Né? Não é proibir, mas estar alerta para a idade justa
para o uso das tecnologias com as crianças. Enfim, essa menina já estava lá no ensino médio, e aí ela contou, hoje tinha um programa. Aí os pais, né, já devem ter ficado assim, meu Deus, será que eu escolhi algo errado para minha filha? Aí, e aí? Os pais perguntaram, aí eu vi que todo mundo sabia usar o programa. E aí, minha filha? Aí ela disse, aí nós fomos para a sala lá dos computadores para usar o programa. Ele foi contando assim, eu estava ficando nervoso, ele contando, né? Ele falou, e aí, o que você fez? Ela falou, eu levantei e perguntei, gente, eu não sei usar não, alguém pode me ensinar? E ele fez esse relato para trazer o que ele percebeu da capacidade dela de, num momento de dificuldade, se manifestar. Né? Essa força de conseguir sair da vergonha ou de qualquer coisa e falar, eu não sei, alguém me ajuda? Né? Isso é muito mais potente enquanto capacidade humana que conhecer um programa. Então, eu queria trazer esse exemplo porque é nesse lugar que a arte trabalha na educação. É isso que ela ancora, né? Ela ancora forças para a criança ser um adulto pleno, sereno, né? Eu ouvi um outro relato nesse dia, eu não vou me delongar muito, mas uma outra mãe contou da filha dela, que mudou de cidade e está numa escola nova também, maior também, assim, é de ensino médio. E que a menina está assim, com os colegas com muita dificuldade depois da pandemia, né? E que ela, antes da prova, ela pega e toca flauta, toca violão, fica lá o dia antes da prova tocando violão, e aí vai fazer as provas, e faz. E que ela está cheia de colegas com muito conhecimento intelectual, e quando olham para a prova, ficam bloqueados e começam a chorar, e não conseguem fazer a prova. Então, é nesse lugar, né, que a gente pode oferecer às crianças algo que é muito mais valioso que um conteúdo só. E quando eu penso na arte de educar, é esse entusiasmo, é essa graça que a gente pode trazer, é arte também, como a gente traz o conhecimento para elas, né? Porque disso também depende como que vai ser a relação delas com o conteúdo. Então, nós, educadores, também temos uma importante missão para além das artes, né? Aquelas que sejam que a gente possa trabalhar. Eu penso muito sempre no exemplo que a Maria Helena é para mim de entusiasmo, de vitalidade. Essa arte que a gente fica falando dela, seja na educação, em outro lugar, ela vive, né, na Maria Helena com muita força. Tanto vive que hoje, né, você pode chegar na casa dela e ela está lá fazendo as colagens dela de uma beleza, de uma delicadeza, né? Não tem, as épocas vão mudando e aí esse grande convite a irem ver a exposição, porque ela está linda a exposição e você vai ficar, quem esteve comigo falou, mas é impressionante como vai mudando as fases, né? Cada momento diferente que ela encontrou uma forma diferente de se expressar. Bom, eu me inspiro. Eu quero falar uma frase do Steiner antes, que eu quero deixar para quem ficar curioso e quiser saber mais. O Steiner as frases podem ser muito enigmáticas e requererem estudos, e isso é muito bom, né? Porque isso também é força de vontade, a gente querer buscar o conhecimento e entender. Mas eu achei essa frase muito bonita, pensando também nessa relação com a arte mesmo de observação. É na sensibilidade estética que reside o germe do qual deve desabrochar o elemento intelectual. Eu fiquei pensando nos meus alunos pequenos ainda, que às vezes um conteúdo, um desenho daquele conteúdo contém muito mais informação e deixa algo muito mais profundo neles do que, às vezes, um relato escrito.
né, que eles ainda não têm esse domínio da palavra, estão treinando, da escrita, estão treinando. Então, muitas vezes, o desenho é um relato que é riquíssimo para eles internamente e para quem recebe também, né? Eu quero fazer uma última fala sobre o relato, mas eu queria só deixar isso. Eu penso muito nisso como educadora, sabe? Essa chama artística que a Maria Helena tem tão viva. Se a gente conseguir, enquanto educadores, apoiar isso, né, acompanhar isso nas crianças, a gente já está cumprindo um grande papel como educador, porque a gente vai estar contribuindo para, não é só o conhecimento cognitivo delas, né, mas para o que elas vão ser e como elas vão estar no mundo. Eu queria terminar falando, na verdade não é falando, eu queria mostrar algo. A Maria Helena a vovó teve essa grande influência, né, no começo da carreira dela, da fazenda, é um lugar onde eu cresci, né, e tem essas aquarelas muito bonitas que estão na exposição, então não deixem de lá ver pessoalmente. E aí eu tive a feliz experiência esse ano de ir com os meus alunos têm 9 anos esse ano, são terceiro ano, de ir com eles lá na fazenda. Então, eu gostaria de fechar mostrando essas 3 aquarelas aqui da vovó, para vocês sentirem um pouco, né, essa fazenda aí nos anos 40, 50. Era carro de boi, né? E a Maria Helena tem essa beleza com a vida, que ela tem um entusiasmo, inclusive, assim, ela né, do que eu estou fazendo como educadora. E aí eu tive a alegria de ir com meus alunos lá, dormimos na casa dela, inclusive, e aí eu queria fechar com esse, mostrando alguns desenhos que eles fizeram lá na fazenda, como vive ainda, né, essa atmosfera do cavalo, né, do fogão a lenha lá atrás das casinhas saindo. Na época era o carro de boi, agora é o trator. Passaram-se alguns anos. Bom, eu não conseguiria aqui, né, trazer toda uma ideia da pedagogia Waldorf e desse conhecimento, desse pensamento da Maria Helena. Eu quis trazer algo como uma pincelada, como algo do que eu vivi também, muito simples. E desejo que quem queira, né, se conhecer mais, possa se aproximar mais da pedagogia e também ver a exposição e se aproximar também da obra da Maria Helena, que é muito inspiradora. Esses blogs, por exemplo, né, acho que a gente inspiração para a gente manter vivo na gente, outra arte linda, né? Escrever. Manter vivo na gente a arte e a arte de viver, porque isso que ela está nos ensinando, né? Uma grande inspiração da arte de viver. Obrigada a todos. Obrigada, Ivana e Luciano, pelo convite. E obrigada, Maria Helena. Como a Ivana disse, para a gente, para mim, é uma alegria sem fim estar aqui, mas uma alegria sem fim conviver com uma pessoa tão maravilhosa, que nos doa tanto, tão generosa de conhecimentos, de ideias, de percepções do mundo. As percepções dela, tem hora que eu falo, vó, sua percepção é muito mais jovem que a minha. Ela é encantador, esse entusiasmo e essa juventude que vive nessa artista. Obrigada. Muito obrigado, Tereza. Muito obrigado, de verdade, em nome da Escola Guiar. Obrigado, Ivana e Luciano. Que linda apresentação, que oportunidade de escutar vocês. Fiquei pensando, estamos aí nos minutos finais da live, eu já vou compartilhar aqui alguns comentários que vieram para a gente, mas fiquei prestando atenção na apresentação de vocês, e aí a Ivana
traz esse depoimento da Maria Helena enquanto aluna e professora da Escola Guiar. Eu também fui aluno e sou professor atualmente. Fui aluno no final da década de 90, começo dos anos 2000, atualmente estou como professor, e percebo a necessidade de dar esse obrigado a essa mulher, né, a uma geração que sustentou essa escola para que a gente pudesse estar hoje aqui falando. Então, também dar um agradecimento pessoal a Maria Helena Andrés. A gente não coincidiu, nunca fui aluno dela, mas estou entrando em contato com a obra dela atualmente de uma forma muito bonita. Então, obrigado a vocês, de verdade. Eu vou aqui, nesses minutos finais, pedir licença e projetar aí algumas comentários que chegaram pela gente via chat. Eu vou ler aqui em voz alta. A Marília Andrés está aí dizendo: muito bem, Ivana e Luciano, seus depoimentos são importantes para compreendermos a educação através da arte na comunidade de Entre Rios, onde inauguramos as ações do Instituto Maria Helena Andrés. A Érica Almeida, Érica Amélia está aí dizendo: que momento de privilégio esta apresentação, muito obrigada. Obrigado você, Érica, por estar aí acompanhando com a gente. Muito obrigado. A Mariana Marley, esse é o momento que você estava lendo, tá, Ivana? Então, ela está dizendo que é ótima leitura, obrigada. Euler Salles, dizendo aí, maravilha. Novamente, eu compartilho com vocês o link, enquanto a Tereza estava mostrando o canal do YouTube do Instituto Maria Helena Andrés, está aí o link, youtube.com/Instituto MHA. Vocês conseguem ter acesso, inclusive as outras lives gravadas, e também estão lá no canal, tanto do Instituto Maria Helena Andrés, quanto o canal da Escola Guiar. E também aí a Maria de Lourdes Queiroga dizendo: estou assistindo na TV, muito bom. Meu abraço, Maria Helena, Lulude. Muito obrigado, Maria de Lourdes. E, por fim, chegaram outros comentários, mas a gente, por uma questão de tempo, precisamos concluir, antes de passar a palavra final a vocês que apresentaram. Aí, Letícia Coelho, dando boa noite. Muito bom estarmos de volta. Luizinho e Letícia, mandando aí os cumprimentos. Antes de encerrar, reforçar, então, o convite àquelas pessoas interessadas, essa oportunidade linda de visitar essa exposição Maria Helena Andrés Centenária, que acontece ali no Centro Cultural Unimed BH Minas, na Rua da Bahia, 2244, ali a poucos metros da Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte. Agradecer novamente a presença, essa linda presença. Tivemos a sorte de correr tudo bem, tivemos aí alguns problemas de conexão antes da live, mas aqui durante a live tudo correu lindamente bem. Agradecer novamente Ivana, Luciano, Tereza, as duas intérpretes de língua de sinais que estiveram aí presentes com a gente, muito obrigado, e deixo a vocês a palavra final, então, Tereza, Ivana e Luciano. Grande abraço, boa noite. Sim, vai lá, Tereza, vai. É porque eu vou agradecer, né, a todos da Escola Guiar, Alex também, assim, esse apoio maravilhoso. Eu fico tão nervosa, para mim, né, não era fácil. E agradecer a Ivana e Luciano por esse lindo convite. Agradeço muito. E é isso. Eu quero também agradecer ao Alexis o apoio que ele deu, nos deu muita segurança com os testes, com o apoio em geral, né, que a gente precisa. Eu não sou muito boa de tecnologia, e foi um prazer enorme fazer e preparar essa live. Eu espero que eu tenha dado um pouco dos pensamentos da minha mãe, né, que a gente vivenciou durante a vida, e que, através das ações, dá para a gente ver que realmente ela coloca em prática aquilo que ela acredita. Não é? E eu quero agradecer a possibilidade da gente poder participar dessa obra e vida maravilhosa que é Maria Helena Andrés, 100 anos.
Perfeito, muito bem, muito obrigado, boa noite. E aí, fazer o convite novamente, na semana que vem, na terça-feira, dia 16, 19 horas, teremos aí, com o tema Maria Helena Andrés, Arte e Espiritualidade, a Eliana Andrés, e com a presença mais que especial da Maria Helena Andrés, que vai ser um momento lindo, tenho certeza. Então, contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigado, vocês que estiveram acompanhando até agora. Até uma próxima. Um beijo, um abraço e boa noite a todos. Boa noite.